Om Mani Padme Hum. Hoje nós vamos dedicar a meditação à Mãe Kuan-Yin, né, nossa madrinha, e eu vou explicar um pouco aqui, no meu ponto de vista, a história dela, porque tem muitas histórias por aí. Né? Kuan-Yin, né, ela é muito cultuada no Oriente, ela é também conhecida como Avalokitesvara, o Buda da Compaixão. Né? Eu achei nada melhor do que pedir ajuda a Kuan-Yin, né? Temos várias questões aí para resolver, mas nada melhor do que Kuan-Yin. Então, Kuan-Yin é conhecida, eu vou deixar os nomes escritos aqui como Kuan-Yin, Kuan-Yin na China, na Tailândia, no Taiwan, né? Nesses países aí, como Guanyin, que é uma abreviação de Guanxin, Bodhisattva Mahatmaprapta, e no Japão como Kanon ou Jibo Kanon. Então, Kuan-Yin é um dos aspectos da Mãe Divina, né? Porque a Mãe Divina, né, é o aspecto feminino de Deus Criador, Deus Pai e Mãe Criador é o aspecto feminino. E Kuan-Yin é uma das manifestações da Mãe Divina. Então, Kuan-Yin, ela é muito conhecida como deusa da misericórdia, compaixão e perdão. Ela também é muito conhecida entre os mestres da grande fraternidade branca, né, como uma mestra ascensionada, porque ela já encarnou na Terra, assim como nós estamos encarnados. Mas só que Kuan-Yin também, ela vive, como ela ascensionou para outros planos de existência, outras dimensões, ela atua em outros planos, né? E ela nos ajuda aqui. Daqui a pouco eu vou contar a historinha dela para vocês. E ela também é uma ministra kármica. Então, o momento que nós estamos passando, né, que é um grande momento kármico, histórico, como nós estamos aqui na terceira dimensão, às vezes a gente fica meio apreensivo, com medo, né, sofrendo, porque a gente não sabe o que vem depois, né, mas se nós estamos todos aqui, é porque a nossa essência escolheu vir, tá convivendo aqui nesse momento. Então é um desafio que todos nós temos que passar, né, e uma das soluções que eu acho, né, é recorrer à Mãe Kuan-Yin. Então eu vou explicar um pouquinho sobre Kuan-Yin, a imagem de Kuan-Yin, né? Ela tem sido mais cultuada agora no Ocidente. Então ela sempre aparece de branquinho. A minha conexão com ela começou há muitos anos, né? Em meditação. Ela apareceu durante uma meditação, né? Eu participava de um grupo e a pessoa chamava ela de Aquamin, por causa que ela era mãe das águas. E explicou, né? E eu fiquei apaixonada por ela pela explicação, porque as pessoas, né? Nós, seres humanos, humanidade, nós jogamos todo tipo de lixo nos mares. E existem também as formas, pensamentos que nós criamos, e existem monstros, né? No espaço etérico, por assim dizer, no mar. Então, Kuan-Yin vai lá, ela ajuda a fazer essa limpeza, né, e cuidar desses seres também para que eles sejam encaminhados para a luz, né, para a evolução. Se forem formas, pensamento, para que sejam tratados, transformados em luz, ou se forem seres, né, em evolução que estejam um pouco atrasados, ela ajuda no andamento desses seres. E na realidade, Kuan-Yin faz isso mesmo. E comigo eu comecei a ter mais conexão com ela a partir do Reiki, porque ela é uma das entidades, um dos seres de luz que transmitem o Reiki. Tanto que ela sempre tá com um mudra, assim, né, com a mãozinha dela. Quer dizer que é um mudra aqui significando, né, o feminino, o útero, Yoni Mudra. Então, ela sempre tá com um vasinho, né? Nas ilustrações, um vaso com um ramo de salgueiro, que significa que ela vai aspergir o néctar da vida. Então, ela tá sempre nos aspergindo com vida, compaixão e sabedoria, né? E depois também eu me iniciei, né? Fui iniciada em Magnified Healing, Light Healing. Sou facilitadora também das duas técnicas, né? E a minha conexão com ela também aumentou
né? Se você não tiver Reiki, Magnified Healing, né? Essas coisas, não tem problema, você pode ter conexão com o Kuan Yin também, né? Quem chama por ela sempre é atendido. E um dos nomes, né? Um dos significados do nome dela é que ela é aquela que escuta os sons do mundo, os lamentos do mundo. Então, toda vez que você pedir socorro para Kuan Yin, ela vai te ajudar. E aqui na imagem dela, assim, a gente sempre vê um Buda, né? Em cima do cabelo dela. Então, é o Buda Amitabha, ou Buda Amida. Né? Ele é um dos aspectos do Buda Shakyamuni, que é aquele Buda que a gente conhece da história, que era o príncipe Siddhartha que se iluminou. Mas ele é responsável pelo despertar espiritual, né? Pelo despertar da consciência. Então, remetendo aqui que Kuan Yin é uma ministra kármica, para a gente se livrar da roda do samsara, da roda do kármica, nós temos que despertar a consciência, né? Reconhecer nossa luz, nossa sombra, equilibrar, né, essas questões para a gente poder evoluir e ascensionar, né? Ela sempre costuma estar representada sentada no lótus, porque essa daqui é uma fonte, né? A transcendência e a iluminação que está levando a nós. Algumas imagens ela está representada também com um dragão, né? Porque ela é protetora dos pescadores. E o dragão também significa não apenas o domínio dos desejos, mas a alta sabedoria, né? A alta espiritualidade. Porque se o dragão for visto como um ser negativo, né? Então ele está o domínio dos desejos, da ignorância, né? Da a gente equilibrar nossas sombras. E se ele, quando ele é visto como ser positivo, né? Ele é guardião de tesouros. Então, o que mais que podemos ter além da compaixão, né? E da sabedoria, que são as asas dos anjos. Então aqui eu tenho até esse livrinho aqui, ó, que eu consegui no Templo Zulai. Em São Paulo tem 3 lugares que vocês podem visitar, que são assim praticamente templos de Kuan Yin, né? Tem o Templo Zulai em Cotia, mas também tem uma sala de meditação no Liberdade. Aí vocês têm que, quem tiver interesse, procura na internet para saber os horários, que é muito importante que a gente respeite os horários desses lugares. Tem o templo de Kuan Yin, que é depois de Interlagos, mas ele e cada templo desse, ele tem, como se diz, uma etnia, né, que cuida desses templos. Então, esse templo de Kuan Yin, depois de Interlagos, ele é mais de cultura chinesa. O Zulai é mais da cultura de Taiwan, né? E tem um templo ali pertinho no Liberdade, para quem está em São Paulo, uma daquelas ruas ali para baixo ali da Galvão Bueno, você pode ver uma imagem enorme de Kuan Yin. Eu esqueci o nome do templo agora, mas inclusive é um templo de... tem práticas também de artes marciais. Eu vou deixar aqui, dá tempo de contar a história toda. Uma das histórias, né, das lendas sobre Kuan Yin é que ela era uma princesa, né, filha de um imperador, e esse imperador não teve filhos homens, só mulheres. Então ele teve 3 filhas, né, e ele cuidava para que elas tivessem bons casamentos para ele continuar o reinado dele. Só que Kuan Yin nasceu né, diferente. Ela disse que ela nasceu para ajudar, ficou lá, né? Então Kuan Yin sempre estava assim, sempre foi diferente, sempre, como se diz, quebrando padrões. Então, mesmo quando ela estava no castelo, ela era compassiva com os prisioneiros, né? Tratavam todos bem. E aí ela acabou indo. Ela tentou, o rei tentou, né? O imperador tentou fazer ela casar, ela não aceitou. Então, como castigo, botou ela para trabalhar como criada, para ela trabalhar todos os dias. E ela trabalhou sem reclamar, né? Então, um dia depois ele acabou cansado, acabou expulsando ela do palácio e ela foi para o monastério. E aí depois descobriu, ela sempre ajudava os pobres, né, e tal. Descobriu que ela virou uma monja. E aí mandou colocar fogo no monastério.
E quando eles estavam lá no monastério, né? Essa é uma parte importante que eu acho que se aplica muito ao nosso tempo de hoje. A gente pode ser que a gente não esteja assim, né? Todos juntos, mas podemos estar juntos em coração. Então, ela orientou todos os devotos para juntos rezarem ao Buda. Com muita vontade, eles recitaram o nome do Buda e assim foram salvos pela compaixão do Buda. Então, aqui é o sentido da gente ter fé, né, e não desistir da fé. Então, milagrosamente, no meio do incêndio, apareceu um tigre branco que tirou Kuan Yin de lá, a princesa Ágata, né? E ela foi levada para uma montanha. E ela ficou lá em meditação até que ela se iluminou. E tem uma outra história também que diz que Kuan Yin, né, ao atingir a iluminação, os outros Budas se aproximaram dela e disseram que ela não poderia passar, né, para o Nirvana porque ela era mulher. Aí ela primeiro ela falou que, né, ela não aceitou essa condição e ela falou que também ela fez um voto de Bodhisattva, né? O Bodhisattva é um ser de grande compaixão, que ela ficaria aqui no plano da Terra para ajudar todos os seres enquanto tivessem, né, não atingissem a iluminação, pudessem acender ela e ajudar todos. Tem até uma outra história também que diz que, não sei se vocês já viram uma imagem de Kuan Yin, que ela tem vários braços, desse oráculo aqui, que ela estaria, duas histórias, duas explicações dessa imagem. Aquela estava no inferno tentando ajudar todos, sempre chegava gente, não parava de chegar gente no inferno, e ela ficou irritada com aquilo, ela explodiu em 1000 pedaços, e depois os Budas juntaram todos os pedaços e ela ficou esse ser aí de vários braços. E esses vários braços significam também que ela, como ela é muito compassiva, né, e uma ministra kármica, ela conhece todas as questões e ela já passou por todas as dificuldades. Então ela tem muito mais que empatia, ela tem compaixão por todos os seres e ela está apta a nos ajudar. Então vamos fazer uma meditação, né? Vamos lá. Respirando, inspirando profundamente. Aliviando todas as tensões. Se você tiver uma pedrinha de ametista ou quartzo rosa, é interessante que você pegue para a meditação, segure entre as mãos, segure perto do coração, ou você pode simplesmente mentalizar que você está segurando, né, essas pedras. E nós agora vamos fazer uma viagem muito bonita. Eu já fiz essa meditação várias e várias vezes, você pode fazer várias vezes. Nós vamos ao templo de compaixão da Mãe Kuan Yin. Então entre para dentro de seu coração, que é a passagem para todos os lugares possíveis. Inspirando profundamente, soltando o ar, sentindo o coração batendo. Mais uma vez. Você pode fazer essa meditação também todo dia 18, que é dia de Kuan Yin. E vamos voando para um lindo castelo no meio do plano etérico, entre as nuvens. Você pode imaginar anjos te levando numa carruagem. E vamos ver um lindo palácio entre as nuvens. Em tons de violeta e lilás. Que Kuan Yin já foi a portadora, da administradora, né, do raio violeta. Antes de ser passado para Saint Germain. E esse raio violeta foi criado pelo próprio Buda, para que nos ajudasse a transmutar as questões, né, do mundo. Então vamos nos aproximando, a gente escuta coros de anjos
de seres divinos cantando Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão, e é um dos mantras de Kuan Yin. E de outro lado cantando Om Namo Guanin Shin Pulsar, que é um mantra dedicado em homenagem a Kuan Yin. Os dois mantras, o significado básico deles, porque a gente alcance a iluminação e Kuan Yin escute nossos pedidos, né? E nos outros você venha nos socorrer rapidamente. Então vamos entrando nesse templo e vamos nos dirigindo para um lindo salão, um enorme salão, todo lilás. Kuan Yin nos recepciona lá dentro, ela está lá dentro nos esperando. Existem outras pessoas lá. Ela está ali, aquele salão, é um salão, esse salão é para que a gente possa trabalhar a misericórdia e o perdão. Então é um lindo salão com toda decoração lilás, cortinas, flores, os móveis branco e lilás, com muitas flores. A gente se sente totalmente à vontade nesse salão. A presença de Kuan Yin é tão luminosa que você não consegue ver seu rosto. E ela está conversando e ela está esperando que você chame para conversar nesse salão as pessoas com quem você precisa perdoar ou pedir perdão. Assim que você estiver pronta, ela vai se aproximar para que a gente possa primeiro tratar essas questões. E ela vai estar abençoando essa nossa conversa. Então converse. Enquanto isso eu vou recitar o mantra Om Mani Padme Hum 108 vezes. Kuan Yin também está com um rosário de mantra, recitando o mantra Om Mani Padme Hum. Continue conversando com as pessoas que você precisa perdoar e pedir perdão. Enquanto isso, nós vamos orar, recitando mantras. Você também pode aproveitar esse momento, se tiver algum peso em seu coração, para poder conversar com Kuan Yin, algum peso em seu coração, sua alma. Converse com Kuan Yin, ela está te ouvindo. E ela, mesmo recitando o mantra, ela está ouvindo tudo que você precisa. Se você quiser pedir ajuda para outra pessoa também, pede para Kuan Yin te ajudar. Finalizando. Om Mani Padme Hum. Eu vou ler duas mensagens, que são mensagens, uma é desse livro, Arcanjos e Mestres Ascensos, que fala sobre Kuan Yin, que ela deixou uma mensagem
atemporal, que serve para todos os tempos. Dê valor à divindade que existe em você, em todos os seres humanos. Não se culpe pelos seus erros e falhas, mas os aceite de bom amor e cresça e aprenda com eles. Se eu tivesse de lhe dar uma palavra de sabedoria, seria a que melhor exprime o amor no seu plano terrestre: compaixão. Vença qualquer tipo de vergonha ou embaraço e avance na direção de apreciar não apenas as partes boas que existem em você e seus semelhantes, mas todo o resto igualmente, porque no fundo só existe o bem. Se você entender essa atitude como uma eterna verdade, sua felicidade virá a galope, a velocidade de cavalos alados. A sabedoria vem para quem se imobiliza e ouve, não para quem corre para passar à frente de todos. Um coração tranquilo recebe amor e informações mais prontamente do que aquele que está sempre acelerado. Faça algo simples no dia de hoje. Pegue uma flor e estude suas características sem pensar em mais nada. Deixe sua mente em branco. Abra-se para as maravilhas da natureza. Saiba que qualquer coisa que vier a você é boa e lhe ensinará uma lição que lhe valerá sempre e até a eternidade. E tem uma outra mensagem aqui também, através do oráculo de Kuan-Yin, que saiu essa carta, o Tao, né? O Tao é como se fosse o equilíbrio. E para o momento que temos agora, né? Então como vamos buscar o equilíbrio? O Tao está sempre fluindo, sempre infundindo vida na criação, sempre apresentando passos e soluções, e sempre nos lembramos de que somos perfeição neste momento. Você está sendo orientado a relaxar e deixar a vida fluir. Amado, você está sendo convidado a uma classe espiritual mais avançada da alma. Por vezes, pensamos que mais avançado significa mais esforço, e não obstante, em questões espirituais, à medida que amadurecemos, nós nos tornamos mais capazes de parar de tentar controlar e dirigir as coisas a partir de nossa perspectiva mais limitada. E, em vez disso, abrimos-nos para receber forças mais elevadas e nos deixamos guiar por elas. E tais forças incluem nossa própria essência divina, una com a fonte de tudo. Isso não significa que nos tornamos uma folha perdida, soprada pelos ventos do destino. Significa, ao contrário, que nos tornamos como bambus, fortes interiormente e capazes de nos movermos nessa ou naquela direção sem perder o nosso poder. Na verdade, nossa flexibilidade pode tornar-se parte do que nos faz um instrumento poderoso de criatividade e cura divinas. Existem períodos em que o Tao, o mistério da fonte que se revela infinitamente, pede-nos com ênfase que sejamos flexíveis e paramos de lutar contra o fluxo, deixando que ele nos movimente. É a diferença entre tentar nadar até a margem distante sem saber se estamos seguindo na direção correta, mas simplesmente pensando que podemos estar. E por outro lado, permitir que uma onda cósmica nos eleve, nos carregue e deposite na costa correta para nós, rapidamente e com graça. Você pode perguntar-se, mas por que deveria ser tão fácil? O desafio é não tentar forçar a vida a se desenrolar de acordo com os nossos caprichos, mas crescer em verdade, sabedoria, amor próprio e valor próprio, de modo que consigamos nos render. O caminho não exige esforço, embora a jornada para se tornar capaz de render-se ao caminho nem sempre é sem esforço. Podemos inadvertidamente transformar nossos montículos em montanhas, e por isso você é instado a abrir mão, relaxar e permitir que a vida faça o que ela faz, fluir. A vida, o Tao, é mais poderosa que qualquer obstáculo aparente. O Tao flui por todas as situações e apresenta soluções naturais. Não importa
quão insolúveis tais situações possam parecer. Ele apenas precisa receber permissão para fazê-lo. Ditam essas mensagens, relaxe mais uma vez, ainda nós estamos no templo de Kuan-Yin. Vamos nos despedir da mestra e vamos nos dirigindo para fora para voltarmos. Ao voltar, nós vemos a bela luz do céu, as estrelas, vamos apreciando o caminho de volta, até retornar ao espaço onde que nós estamos, sentindo a alegria, a liberação, a leveza, o entusiasmo, a expectativa de o universo estar atuando com você agora para criar a melhor manifestação de tudo para nossas vidas, de uma nova vida. E vamos fazer uma prece. Guia-me, restaura-me, confio plenamente em Ti. Tua sabedoria, Teu amor e Tua alegria iluminam o meu caminho e a senda torna-se fácil para mim. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Retornando. Vamos dedicar o mérito dessa prática para o benefício de todos os seres sencientes, sem uma única exceção. Om Mani Padme Hum, Om Namo Guanin Shin Pulsar.